Um dia desses eu tive uma sessão de terapia e eu comecei a pensar bastante sobre tudo bem, se você tem pensamentos intrusivos é só você não dar ouvido a eles e não embarcar. Pensa como se fossem nuvenzinhas passando, ou como se você estivesse de barquinho passando entre eles e eles não pudessem te tomar. Mas eu nunca parei pra refletir assim de fato. E se esses pensamentos estivessem enraizados em mim desde que eu tenho a minha primeira memória, sei lá. Se a gente é ensinado a pensar de uma forma, ou não mesmo ensinado, mas assim, a gente acaba, por acaso, pensando de um jeito, baseado nos nossos mecanismos e na nossa infância e tudo isso, como é que a gente um dia simplesmente diz, não, mas são nuvens no céu, então deixa pra lá, não olha pra elas. Sim, acho que isso em momentos funciona, mas se eles estiverem enraizados de uma forma que influencia o seu comportamento, principalmente com você mesmo, vai influenciar toda a sua vida. E infelizmente nem sempre olhar pro céu e dizer, olha meus pensamentos, caramba, eles estão só passando. Nem sempre isso vai funcionar, sabe? E é óbvio que a gente pensa o tempo todo. Eu não tô falando de pensamentos no geral, mas existem certos pensamentos, tanto os sabotadores, quanto autodestrutivos, quanto negativos de uma maneira geral, que talvez o seu cérebro tenha se acostumado a fazer um certo caminho. Um caminho que é sempre reforçado pra você e você acaba se prendendo nas suas crenças limitantes sem nem perceber, porque, como as coisas não são assim? Eu sempre pensei assim na minha vida inteira, então tá certo, são assim, né? Eu percebi isso porque eu vi que eu tinha pensamentos como se fossem um dominó caindo. Tinha um pensamento que levava ao outro, levava ao outro, levava ao outro, e aí ia tudo desmoronando, assim. Meu humor, os meus sonhos e objetivos pareciam piada pra mim. E aí eu fui percebendo que esse processo acontecia muito rápido. Então não tinha exatamente como eu dizer, tipo, não pensa nisso, porque eram problemas reais da minha vida que estavam acontecendo. Ou pelo menos problemas que talvez eu sentisse que eu não conseguia resolver, ou mesmo eu sentisse que só estavam acontecendo comigo porque era comigo, ou porque tinha alguma coisa de errado comigo. Então, independente da sua crença limitante, muitas vezes ela vai estar ali. No meu caso, era sempre uma pergunta de, será que eu entendi isso certo? Eu acho que, de acordo com o meu histórico, e se você não conhece, você pode assistir os outros episódios do canal, que tem bastante coisa sobre a minha trajetória, eu acho que era sempre um questionamento da minha própria visão. Então, a dúvida de mim mesma, porque eu não tenho essa capacidade de interpretar as coisas da maneira correta, as decisões que eu tomo não são as melhores, a minha intuição não tá certa, porque se eu sinto isso, mesmo que seja muito forte pra mim, os outros sabem melhor. Então, eu fui me descredibilizando de acordo com as minhas experiências, e eu acho isso muito interessante olhando hoje, porque quando você vai evoluindo, também você começa a falar, gente, mas como assim eu fazia isso, sabe? Começa a se tornar distante. Mas isso já foi parte muito real da minha vida. E isso, se você se identifica de alguma forma, eu posso te dizer por experiência própria, não tem nada de errado com você por causa disso, até porque eu fiz um vídeo sobre duvidar de si mesmo, e é justamente uma coisa que eu sinto que acontece com muitas pessoas que foram invalidadas, sabe? Aquelas pessoas que nunca conseguiam falar, dar a sua opinião ou se posicionar, justamente porque já meio que se desenvolveram num contexto que isso era sempre dito, ou isso era sempre demonstrado a partir das ações dos adultos, talvez, ou das, enfim, seja do que for. No meu caso, eu sei que é uma junção de coisas, então no seu também pode ser, às vezes não vai ser tão claro de identificar, mas o ponto é que quando isso vem pra sua vida adulta, claro que não é agradável na infância, né, nem nunca, mas quando isso passa pra sua vida adulta, eu acho que começa de fato a limitar o seu potencial, não só como um profissional, mas como pessoa mesmo, porque a fase adulta tem tanta independência, né? Não é mais sobre, tipo, fazer o certo ou o errado. Você começa a entender o que é certo e errado pra você. E não vai ter meio que ninguém te olhando ou te corrigindo. E se tem, é aquela coisa, é relativo, então começa a se tornar muito complexo. E pra onde é que a gente vai se a gente sempre duvidou da gente mesmo? Eu tô num momento da minha vida que eu me sinto bem confiante, assim. Me sinto uma pessoa, sei lá, estruturada, sabe? E demorou bastante pra chegar até aqui, mas pensando que eu tô com os meus 27 anos, também eu acho que eu mandei bem, sabe? Eu corri muito atrás pra me entender. E eu pensei numa reflexão também esses dias. Eu falei assim, gente, será que se eu fizer vídeo pra internet, vai ter algum dia que alguém vai me entender errado? É óbvio que a gente nunca vai saber até, né, sentir na pele, até porque eu não sei o que é uma experiência de uma exposição mundial ou enorme. Mas é interessante porque eu fico pensando, cara, eu demorei tanto pra chegar onde eu tô. Eu demorei tanto pra realmente, finalmente me aceitar e entender tudo sobre mim. Agora, eu não quero que ninguém me diga, sabe? Eu não quero que alguém diga, não, eu te entendi muito bem, mas na verdade, tipo, é uma coisa equivocada, sabe?
Eu sinto que talvez essa seja a única coisa que as pessoas não podem tirar da gente, quando a gente finalmente entende nossos valores e quem a gente é e pra onde a gente quer caminhar mesmo. Eu acho que fica muito mais difícil, sabe? De, sei lá, de se importar tanto com a visão dos outros sobre si. E é claro que isso não vale pra tudo, porque existem experiências na vida pessoal, assim, que são... machucam, né? Ninguém quer ser incompreendido. E a gente sabe o nível que a rede social tomou em termos de vamos cancelar e vamos... O que é bom, né? Por um lado é incrível poder cancelar, entre muitas aspas, coisas que antes não eram ditas, né? Não se falavam sobre ou não colocavam responsabilidade sobre os responsáveis. Mas, por outro lado, acho que também acaba perdendo as rédeas um pouco a partir do momento que todo mundo se intitula juiz da vida dos outros. Então é interessante, assim, tem um lado positivaço, mas tem outro lado que é tipo assim, tá, calma também, vamos entender o que tá acontecendo. Não tô falando de crimes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aquelas. Mas é interessante também pensar em como tá cada vez mais cheio de donos da verdade. Acho que isso eu quero dizer. Tipo, eu sei o que você disse, eu sei com qual intenção. E se você se desculpar, e se você... É claro que também é interessante você ver que a gente consegue entender mais ou menos o que é genuíno e o que não é. Óbvio, como eu falei, não dá pra ter certeza, mas é interessante também como a gente tá criando essa percepção do que é genuíno ou do que é forçado apenas pra lucrar, enfim, e por aí vai. E aí, justamente por eu ser essa pessoa, cara, eu tô refletindo todos os dias. Acho que não tem um dia da minha vida que eu não passo minimamente pensando sobre como eu posso melhorar, como eu posso me desenvolver, quem que eu quero ser na minha vida, o que eu quero deixar. Então, eu comecei a ver essa paixão por evoluir como pessoa, por crescer, muito mais como um objetivo meu, pessoal meu, sabe? Quando era sobre os outros, porque eu queria estar com alguém, ou porque eu queria tal trabalho, ou porque eu queria fazer certa coisa, nunca funcionava. Sempre acabava frustrada e achando que eu não tinha feito o certo. Só que desde que eu comecei a me conectar com a minha verdade, assim, eu sinto que isso ficou muito mais frágil. Você tá errada. Sim, eu posso estar errada, só que eu tenho tanta certeza que eu vou reconhecer o meu erro e tentar entender e tentar ser justa e ir de acordo com meus valores. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu acredito nisso, sabe? É porque eu acredito, um dos meus maiores valores é a honestidade. Então, assim, não tem quem tire, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também é muito pacífico você poder dizer, é isso que você acha de mim? Ok, sabe? Tipo assim, se você quer colocar nesse lugar, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sei o trabalho que eu faço pra ser uma pessoa, assim, boa, entre aspas, né? Pra ser a pessoa que eu acredito que eu sou. Então, você não vai me dizer, por exemplo, que eu sou egoísta, ou que eu não tô nem aí pros outros, ou que eu... Porque isso simplesmente não é verdade, entendeu? Tipo, então é muito engraçado, assim, olhar que é direito do outro de achar também o que ele quiser. Informado ou não, e você não controla isso, né? Essa que é a verdade. E nunca vai controlar, então, às vezes, realmente, a gente se vê em situações em que, cara, opiniões. Nem todo mundo vai te amar, você também não vai amar todo mundo, e tá tudo bem. E sobre esses pensamentos, essas crenças limitantes, eu juro que era muito fácil, e eu acho importante dizer isso, porque se alguém se identificar com essa frase, vai saber que você não é burra, ignorante, fraca, sensível demais, nada disso você é. Tá? Até porque, como eu gosto de falar, nem todo mundo vai ter o nosso coração. Dito isso, eu me vi em situações em que eu falei, caramba, eu acho que eu tava... E eu não gosto de dizer aberta demais, porque é assim que eu vivo minha vida, sabe? Eu vivo minha vida a partir de riscos, a partir de experiências, e é claro que com essas experiências você aprende melhor aonde você quer estar, aonde você caminha, com quem você caminha. Mas dito isso, cara, também, se a gente relativiza um pouco, que rotas que eu já tomei que eu conheço? Eu comecei a pensar... Eu faço as coisas de um jeito só, e esse jeito não tá me satisfazendo. Então, o que realmente vai ser o meu novo caminho? Porque, apesar de, tipo, todo mundo ter uma opinião e falar sobre a sua vida e tudo mais, às vezes eu tenho que olhar e falar, cara, mas qual é o meu caminho, sabe? Isso é difícil, porque, às vezes, por exemplo, você não é independente financeiramente, ou você tem uma relação abusiva, ou, enfim, seja lá o que for, as circunstâncias da sua vida, às vezes, não vão te permitir simplesmente fazer as malas e rodar o mundo e viajar, porque essa é a sua verdade. Apesar de ser muito incrível essa ideia, mas... nem sempre vai ser possível, então é importante saber dentro da minha realidade agora, não só o que eu posso fazer pra chegar nesse lugar, mas entender que esse seu eu, ele é muito mais acessível do que você acha. E eu não quero cair num lugar clichê e dizer, eu vou te ensinar a ser sua melhor versão. Não, porque eu acho que isso é ensinável. Não, calma, eu acho que isso não é ensinável, ok? Porque a sua melhor versão, só você sabe quem é. É muito fácil uma pessoa, por mais que seja uma pessoa que te conheça, assim, profundamente, sua mãe, qualquer pessoa, não é uma pessoa que vai saber se aquela é a sua melhor versão. Talvez seja a sua melhor versão pra ela, pra sua família, pros seus amigos, pra pessoa que você tá. Mas pra você, só você entende que versão melhor é essa. Porque não é sobre produtividade ou sobre
ai, qual é a minha carreira, ou sobre... Sabe, isso tudo são as armadilhas sociais que a gente entra e a gente cai, e com razão, porque a gente é ensinado o tempo todo que não tá aqui dentro que a gente precisa. Então, é interessante ver como não é isso. A sua verdade pode ser o que você quiser, porque ela é sua. E tudo bem, você precisa aceitar que nem todo mundo vai concordar com ela e tudo mais, enfim. Mas, a não ser que você seja um preconceituoso de bosta, né? Aí não. Pô, também, calma aí. Em linhas gerais e, né, racionais, assim, como é que fala? Mas, enfim, de acordo com os direitos humanos, as coisas que habitam dentro dele, a sua verdade vai ser completamente sua. Então é interessante como a gente sempre tá colocando na mão dos outros qual a nossa verdade, o que é você, quem que é você, pedindo autorização pra ser, sabe? Tipo, você gosta de mim? Ai, não, então o que eu posso... Tipo, uma coisa é feedback construtivo, mas parece que a gente tá sempre buscando nos outros. Eu tô bem o suficiente, eu tô legal o suficiente, eu tô, tipo, seguro. Nunca tem um fim, assim, também, porque pra uma pessoa você vai estar seguro o suficiente, pra outra não. E tem pessoas também que, sinceramente, gostam de cagar regra. De verdade, assim, do fundo do meu coração. Porque, cara, você não pode sair falando da situação de uma pessoa como se você fosse, tipo assim, dono da verdade dela, porque você não sabe o que ela tá passando, você não sabe como ela tá, e aí você chega e fala, pô, eu acho que você é meio preguiçoso, sei lá, uma porra dessa, sabe? E eu vejo tanta gente fazendo isso, eu fico, já aconteceu isso comigo também, sabe? Eu ouvi umas coisas que eu ficava, cara, mas você não tem nem noção da coisa, você não sabe da proporção. Então também ficou mais fácil, quando eu ouvi essas coisas, que eram difíceis de ouvir, não feedbacks construtivos e verdades, porque eu sempre também entendi ali, eu tendia a cair pro outro lado, a pegar críticas maldosas e aí tornar em verdade porque eu queria melhorar. Só que eu entendi que existe uma grande diferença entre manipulação e críticas construtivas. Entre ser o que uma pessoa precisa e que diz que você tem que ser pelo benefício dela e realmente evolução pessoal. Então é um infinito questionamento de será que eu sou demais? Será que eu sou de menos? Será? E ninguém vai te responder essa pergunta porque ninguém tem a resposta. Você acha mesmo que se a gente tivesse essa resposta, a gente já não teria feito algo sobre, já não seria todo mundo de um certo jeito? E eu sei que a gente tenta. A gente tenta colocar e falar, ai, tá vendo? A forma certa é essa aqui. Tem que ser super magro, tem que ser super branco, tem que ser... E tipo, não só por fora, mas tem que... A questão clássica da mulher, tem que ser isso. Tem que ser magra, mas não tão magra. Tem que ser bonita, mas também não se achar. Porque a sociedade criou oposições muito mentirosas, tipo assim, como se fosse bonita, mas aí se acha. E aí se você é, entre aspas, feia, mas você tem autoconfiança, você também é metida. Então, tipo assim, qual o oposto da falta de confiança, que você seria insegura, seria você ser metida de qualquer jeito, independentemente se, tipo, as pessoas falam que você é bonita ou feia, ou seja o que for, se você se encaixa ou não naquele padrão social. Então isso é muito doido, porque você fala assim, gente, tem sempre um defeito. E tipo assim, não que a gente não possa ter defeitos, né? Todo mundo tem. Mas é curioso como a sociedade tem esse olhar, assim, né? De tipo, ah, mas aqui, linda, aqui pode melhorar. Melhorar o quê? Baseado no que você acha? Então é muito doido, porque a gente vai sendo mentido, né? Mentido não. Ai, cara, preciso postar aqui rapidinho. Ai, preciso postar. Minha vida é tão difícil. E tem uma coisa, assim, bem interessante sobre essa profundidade dos pensamentos e o que lugar você alimenta. Porque eu sei, assim, não é fácil você simplesmente dizer, ah, eu não quero alimentar a negatividade. Porque aí, positividade tóxica, enfim, cafona. Mas é muito interessante você ver, tipo, realmente existem outras maneiras de ver a mesma coisa. Então, se eu sempre alimento esse lado, tenho a tendência de alimentar esse lado que é mais autodestrutivo, negativo, ou que coloca culpa em si, mesmo que não tenha, parece que você ganha um macete quando você entende isso. Porque quando você começa a se inclinar para uma próxima decisão que vai te fazer mal, você lembra do seu histórico. Você fala assim, não, cara, dessa vez eu não vou duvidar de mim. O melhor disso é que você não tem muito como errar nesse sentido, porque quando você vai contra os seus instintos e a sua intuição, normalmente você se ferra. Pelo menos assim é a minha experiência. Quando você se escuta, meio que você sempre pode também dizer, tipo, ah, caramba, me confundi. Tá, deixa eu ver isso aqui de novo, entendeu? E aí acho que você filtra melhor quem tá perto de você e como você tá vivendo da melhor maneira pra estar feliz com você e ser feliz. Ai, mas e se eu não fizer isso agora, também nunca mais vou ter a chance? Cara, talvez, mas tem umas coisas que talvez fosse melhor não ter feito, entende? E depois você descobre isso. E acho que não tem também problema em errar, né? Todo mundo erra, mas eu acho que quando você segue a sua intuição e fala, não, eu vou com o meu instinto agora, é muito melhor.
Porque por mais que você esteja, eu estou me protegendo demais, claro, você não quer ser uma pessoa hiper independente que não consegue deixar ninguém chegar perto porque você tem medo do amor, tipo assim, ok. Mas quando você vê que você pode, tipo, se equivocar sobre a sua intuição, mas que a maior parte do tempo ela vai estar certa, quando você vai calibrando e tal, é um superpoderzinho, na minha opinião. Então eu sempre escuto hoje em dia, assim, e, digamos, tendo duvidado de mim tantas vezes, agora eu já entendi que a minha intuição provavelmente vai estar certa. E não porque eu sou uma maga da relação, mas porque a gente vai pegando essas coisas, sabe? A gente começa a perceber, treinar a percepção mesmo que não querendo. Quando a gente começa a experimentar, passar por coisas mesmo parecidas e tal, a gente começa a realmente perceber, isso aqui eu já tinha sentido, isso aqui também eu já vi, né? E eu disse que não era. E tem aquela coisinha de, não, mas dessa vez talvez seja outra coisa, e eu que esteja exagerando. E é aí que mora o problema, porque você já tinha visto que não era um exagero, que não era... E por que você estaria exagerando, sabe? Pra uma pessoa ser dramática, de fato, eu acho que tem muito caminho, sabe? E atualmente a gente chama qualquer coisa de drama, tipo, qualquer vulnerabilidade, não só hoje em dia, né, enfim, mas qualquer vulnerabilidade, sensibilidade, humanidade, a gente já, tipo, nossa, que drama, nem precisava disso. Precisa sim, na real. Na real, me incomoda, então eu quero falar sobre. Então, eu tenho treinado coisas do tipo, tô na academia e aí eu falo pra alguém que tá me incomodando, sei lá, entendeu? E eu comecei a me tornar uma pessoa mais sociável nessa experiência, porque eu odiava revezar aparelho, né, na academia. É interessante como agora, tipo assim, eu não vejo mais isso como intimidador, entende? Eu também não vejo mais como intimidador abordar um grupo de meninas na academia que eu achei legal, entendeu? É claro que dá aquele friozinho na barriga, tipo, se elas me olharem feio, elas são tão legais, parecem pelo menos, sabe? Mas... E aí eu vou e faço, eu falo, caraca, tá vendo? Valeu super a pena. E, sinceramente, se elas tivessem me olhado torto ou não quis falar comigo, eu ia sobreviver aquilo, né? Porque, caramba, a gente subestima a nossa força e se sabota. Fala, tá vendo? Isso aqui eu não vou aguentar, não. Então, rejeição, não. E aí, tipo, não faz o que quer, sabe? E se limita muito nesse lugar. Então, treinar a rejeição também é interessante, sabe? Eu também fiz isso também na academia, ironicamente. Eu fui pedir o Instagram de um cara e eu nem sabia, assim, sabe? Eu falei assim, eu nem sei. Mas eu olhei e falei, acho que eu pedi. E eu fui lá e pedi. É interessante, né? Tipo, essa ideia de, tipo, se você receber um não, você é muito feia, ou você é muito bosta, só que, tipo, no fim das contas é só questão da vibe mesmo. Então, isso é legal também. É uma experiência que eu tô bem animada, assim, que eu tenho feito bastante. Até porque antes eu sinto que tinha uma ansiedade social depois da pandemia, né, tão forte. E, cara, eu não conseguia prestar atenção na conversa, sabe? Era tipo assim, e aí, como é que você tá? E aí eu já tava esperando, tipo assim, o que eu vou responder, como é que eu vou ser, quem que eu vou ser pra essa pessoa. E não porque eu queria fingir, sabe? Mas era o meu subconsciente dizendo que o meu eu não era bom o suficiente, então eu tinha que tentar, eu tinha que polir a minha versão, E hoje em dia não, hoje em dia eu realmente quero saber, e aí, como é que você tá? E não é que antes eu não quisesse, entendeu? Mas, tipo, hoje eu consigo escutar e absorver e falar, que legal, e aí, o que você faz? E você gosta disso? E por aí vai, sabe? E é tão natural quando parte desse princípio de, tipo, você tá com interesse em saber sobre os outros. Porque quando você fica muito na tua noia interna, você começa a alimentar seu ego também, e aí tudo vira sobre, tipo, essa pessoa vai ou não gostar de mim? O que eu digo pra ser legal? E, tipo, isso na verdade acaba te afastando muito mais, sabe? E confirmando pra você, tá vendo? Eu sou tímida demais pra falar com as pessoas, eu não consigo ser sociável. Você não tá se permitindo. Você tá se dando coordenadas pra ser alguma coisa. É óbvio que você vai ficar, tipo, no mínimo nervosa ou, tipo, sobrecarregada, sabe? Isso tem um ponto interessante também, porque a gente sempre, como eu posso dizer, qualquer coisa que dá errado, entre aspas, pra gente, ou que não vai como a gente esperava, ou que se desalinha da expectativa, a gente usa como justificativa pra dizer, tá vendo isso aí? Eu falei que eu era feia, essa pessoa me disse não, então eu sou feia. E aí, tipo, confirma uma série de coisas, inseguranças, que às vezes você tem muito, tipo, enraizado em você, e você vai usar pra uma sabotagem mesmo. Tipo, e feia é só um exemplo, tá? Tipo assim, por exemplo, não inteligente. Foi uma coisa que na escola, assim, era tipo, como é preguiçosa e tal, não sei o que. Só que eu tinha apenas TDAH. E era uma criança com TDAH. Mas aí, o que começou a acontecer? Toda vez que eu fazia qualquer tipo de problema de matemática, por exemplo, eu já assumia que eu não sabia. Então, a primeira resposta do meu cérebro era certa, e a segunda que eu verbalizava era um chute completamente aleatório. Tipo, talvez tivesse alguma coisa a ver, mas, sabe? E acabava saindo o segundo, porque o primeiro tava errado, porque era o meu instinto, era a minha inteligência falando ali, mas eu falava, não, você não sabe? Então, é isso aqui. Louco demais saber disso agora e entender que
à primeira vista, eu acerto. É interessante, cara, que a nossa intuição é muito mais forte do que a gente dá crédito. Usar essas justificativas pra não ser quem você quer ser, no fim das contas, eu, pelo menos na minha experiência, percebi que é uma grande desculpa. Um grande medo, tanto medo do desconhecido, tanto medo do tentar algo novo, se expor à rejeição e tudo isso, que é mais fácil, assim, entre muitas aspas, sentir pena de si, sabe? Eu não tô dizendo que as coisas que você passa não são importantes, ou que você não pode ficar triste, ou que você não pode reclamar, porque pelo amor de Deus, né? Mas esse tipo de pensamento que liga um no outro e já vai catastrofizando as coisas, além de ter a ver com ansiedade, eu acho que se dá muito nesse princípio de eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei como viver e tem um jeito certo de viver e vão me dizer como viver e aí sim eu vou ser uma pessoa aceitada ou amada ou validada ou seja o que for. Então talvez não é nem necessariamente às vezes é sempre um vitimismo, sabe? Tipo, muitas vezes a gente não tá querendo se vitimizar, a gente só, tipo, acredita realmente naquilo, naquela versão negativa das coisas. Mas de maneira mais geral, assim, e se você não escutasse, sabe, eu sei que é difícil, mas se você não escutasse essa parte sua, e não escutar, eu não quero dizer tentar ignorar, não, até porque eu acho que é muito importante você realmente ter a consciência e ir de frente com essa crença limitante ou essa coisa ruim que você diz sobre você mesmo, mas o que eu quero dizer com não escutar essa justificativa? Tirar do pessoal. Ah, essa pessoa me disse não é porque eu sou feia, porque eu sou idiota, porque eu sou... Não, é porque ou ela não tá afim, ou eu não sou o tipo dela, ou ela já tem amigas e talvez ela se sinta mais confortável com pessoas que ela conhece há muito tempo. Ela não quer falar com uma pessoa estranha naquele momento. Talvez essa pessoa esteja tendo um dia muito ruim. Talvez essa pessoa não tenha ido com a minha cara. Tipo assim, mas esse ido com a minha cara, você vê, não é tipo, as pessoas... Entende esses termos gerais, hiper gerais? Tipo, você tem uma sensação de rejeição em uma situação e aí você fala, todo mundo me acha antipática, sabe? E aí você começa a reforçar e falar, e falar, e falar, até que, não sei exatamente se você vira, eu não sei dizer, acho que não, mas aquilo vira tão verdade pra você que vira a sua nova verdade. E aí você se fecha, sabe? Você fala, não, eu não sou pra essas coisas, eu não tenho como, porque todo mundo diz isso, então deve ser verdade. Então cuidado com esse todo mundo, porque muitas vezes esse todo mundo, às vezes tem 2 pessoas no máximo, ou tipo, são algumas pessoas, mas também você tá, às vezes, relevando todas as outras pessoas que falam super bem de você, que querem seu bem, que veem suas características, suas qualidades mais amáveis e mais incríveis e que também vão saber identificar seus defeitos e respeitar isso e também te dar um toque e falar, aqui não tá legal, com amor, sabe? Com maturidade mesmo, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito infantil, sabe? Não sei em que faixa etária que é, tá? Mas eu posso falar pela galera carioca, que eu tenho muita experiência porque eu sou. Tem uma coisa, pelo menos no meu ciclo, assim, em volta, bastante, é meio que agir como se o ensino médio não tivesse acabado, sabe? Então, como se todo mundo tivesse que viver em função do outro. É tipo, você tem que me responder na hora, você tem que também vir com a rede social, né, tudo que a gente já sabe. Você tem que saber o que eu tô pensando, ler minha mente. Se eu perguntar se tá tudo bem e me certificar disso de uma maneira mais, assim, comum, né, não é suficiente, então eu preciso perguntar 15 vezes até você me falar. A comunicação é muito engraçada, sabe? É tipo assim, por exemplo, aquele ficante que não quer te assumir como namorado, sei lá. Tipo, eu sei que não é todo mundo que vai receber bem, mas, tipo assim, as chances de você falar e a pessoa falar, entendi, talvez ela até se machuque, mas, cara, vai ser muito pior depois se você, tipo... Eu fico chocada. A gente tem um problema seríssimo de comunicação, cara. A gente já não só fala línguas diferentes, tipo, não literalmente, mas a gente tem maneiras diferentes de se expressar, de falar, de pensar. E aí a gente ainda complica fazendo jogo. E tipo, isso eu acho que adiciona muito pra dúvida de uma pessoa também, sobre si mesma, porque como é que você se posiciona num mundo, digamos assim, mais de boa e mais sinceramente, se você recebe jogo em troca, né? Isso é uma coisa que eu pensava muito. Mas eu não quero jogar, mas tipo assim, essa pessoa tá jogando comigo, o que eu faço? Se retira da situação. Eu juro por Deus, não é sobre cortar as pessoas sem, tipo, motivo, ou você simplesmente fingir que uma pessoa que você gosta muito nunca existiu. Mas é sobre entender que todo mundo tem o direito de ser quem é. Então, se essa pessoa, ela funciona à base de jogo, isso é uma coisa que não funciona pra você, você pode experimentar comunicar e ver aonde aquilo vai. Mas também, sabe, comunique claramente, não precisa também ser passivo-agressivo, isso é uma coisa também que eu fazia muito, eu era muito passiva-agressiva. E hoje em dia eu sinto que claro que eu tenho o meu sarcasmo, então às vezes ele ainda vaza um pouco, mas isso é a minha parte mesmo. Sabe, a gente tem muito medo de ir direto ao ponto, isso que eu quero dizer. Falar assim, cara, eu não gostei disso aqui não.
Não gostei. E na verdade, dito isso, nesse caso eu acho que quando você percebe que existe um problema pra você e você já comunicou e você não vê, assim, uma reciprocidade, uma mudança e tal, você tem o direito de se afastar. E você não precisa ficar se justificando, explicando e falando um monte de coisa. Tem muitas meninas que eu vejo na internet falando, poxa, mas eu mando esse parágrafozão pro meu ficante, sei lá, porque eu quero que ele entenda. Só que, gata, ele já entendeu. E isso também serve pra sua amiga que não quer te escutar ou pra... Cara, pode aplicar em todo lugar, assim. Quando você já explicou uma situação, pode até ser que de primeira não entenda, mas, cara, tem um lugar que você tem que falar, pô, tudo bem, é a decisão dessa pessoa, eu respeito. Por mais que a pessoa diga, não é minha decisão, mas, tipo assim, né? Então, ir direto ao ponto também é interessante, sabe? Isso também te evita muita dor de cabeça, porque você sai de situações com a consciência clara. Cara, eu fiz o meu melhor, eu disse tudo que eu queria, que eu não queria, e quando eu vi que não era o que eu queria, eu me posicionei. Porque é importante isso também. Não adianta ficar pedindo para as pessoas serem o que elas não são. E também é injusto, sabe? Tipo, você falar, você não é o que eu quero, então, tipo, que absurdo você não ser o que eu quero, mas você continua ali nutrindo aquela relação. Então, não cultive esse tipo de dúvida, sabe? Eu quero dizer, assim, eu não sei se tá ficando claro, mas não cultive o tipo de dúvida de, assim, por medo de estar errada, medo de errar, medo de se arrepender. Nem tudo é final na vida também, sabe? Muita coisa não é, a maioria das coisas não é. Se você se arrependeu em algum momento, também tá tudo bem, não é fraco de você falar assim, ih, caramba, acho que eu viajei aqui, ou tô pensando diferente, pensei um pouco melhor, será que a gente pode conversar? E não ficar num medo, sabe? O medo de falar, o medo de agir. E não é sobre você agir sem responsabilidade afetiva até, mas é sobre também esse autorrespeito de eu não preciso disso. Tipo, eu não preciso disso pra viver. Isso também acaba influenciando na sua dúvida de si, porque quando você se sente dependente de tudo e todos à sua volta, você tá com constante medo de perder. Sempre. Sempre achando que você não vai sobreviver mais uma rejeição, mais uma perda, mais uma... Só que é aquela coisa que eu falei. A gente subestima muito a nossa força. E é curioso como a gente se surpreende também, né? Quantas vezes, se você tiver histórico depressivo e tudo isso, quantas vezes a gente achou que não ia sobreviver, que não ia passar por uma coisa, que não ia superar certa situação e, sabe, é lindo ver. É muito lindo ver que, escolhendo ficar, a história é bem diferente. A história, sim, vai ter partes bem difíceis e quedas e dor, mas também tem toda a outra parte. E lembrar que a vida tem essas duas partes é muito importante, porque quando você esquece que tem a outra parte, é muito fácil, sabe? Você se entregar totalmente e dizer, é só essa dor que eu conheço. Mas existe muita coisa e... sei lá, eu acho que isso tudo, quando você tá seguro da sua verdade, fica muito mais difícil de ser abalado, porque até nos momentos difíceis você tá se acolhendo, você não tá sendo babaca com você mesmo, sabe? Nesse sentido, você encontra esperança em você mesmo. E nem sempre vai ser fácil, mas eu sou a prova viva de que isso é possível. Então, assim, não sei o que eu falei nesse episódio, sinceramente. Eu nem segui o roteiro, eu tava pegando alguns pontos aqui, mas fomos com Deus. E eu espero que tenha feito sentido, assim. Eu fui muito, muito sincera hoje. Enfim, estamos de cenário novo. Espero que você tenha gostado. E você pode me seguir no Instagram pra acompanhar algumas mini reflexões. Eu também posto conteúdo de moda e um pouquinho de comédia, porque o sarcasmo nunca morre. É isso. Se você quiser deixar seu comentário, sua crítica construtiva, sua sugestão de tema, eu vou adorar, tá bom? Manda pros seus amigos. Um beijo e eu te vejo semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Acabei de lembrar que eu não fiz a intro. Esse aqui é o meu diário de pensamentos e o nosso momento de reflexão semanal. Queria muito ter falado, cara. Eu amo quando... Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu amo. E eu não falei.